Falando propriamente agora da pessoa autista, ou diagnosticado com transtorno de espectro autista, ou aquela mãe ou aquele pai que tem filho diagnosticado como autista, é, essa regra da redução da jornada de trabalho, ela na prática deveria funcionar também para esse pai, para essa mãe ou para esse servidor que tem essa condição? Sim, eu vou até ler aqui qual que é o conceito de deficiência para o legislador, né? Esse conceito ele foi estabelecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. É, Ela considera a pessoa com deficiência aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, com base nesse conceito, né, trazido pelo próprio legislador, o direito é aplicado para a pessoa com síndrome de Down, com transtorno do espectro autista, com doença de Alzheimer, mal de Parkinson, é, condições de natureza física, mental, intelectual, sensorial, como incluindo inclusive a que eu falei, né, a pessoa com visão monocular, que é mais recente, né, porque até então, até, se eu não me engano, 2019, fugiu a memória aqui, a pessoa com visão monocular não era considerada deficiente. Então houve uma alteração na legislação, incluindo no estatuto da pessoa com deficiência a visão monocular como deficiência física. Aliás, deficiência sensorial do tipo visão, do tipo visual. Então até um exemplo que é muito comum as pessoas me perguntarem o meu pai tem demência, ou então ele tem uma mobilidade bastante reduzida e só eu cuido do meu pai ou da minha mãe, e eu sou servidor público. Eu tenho direito a essa redução de jornada ou flexibilização da minha jornada de trabalho? Tem esse direito. A lei, inclusive o Estatuto do Servidor Público Federal, ele traz a possibilidade da redução da jornada ou flexibilização para o servidor público que é deficiente, sem prejuízo da sua função pública, da sua remuneração e sem a necessidade de compensação dessa jornada, né? Agora, o Estatuto do Servidor Público Federal, ele traz esse mesmo direito para o funcionário público que tem filhos, né, ou pessoas que são dependentes dele, porém, a legislação prevê a redução, a compensação dessa jornada. Isso é interessante porque, assim, a lei federal, ela prevê para o servidor público que vai ter o direito a essa redução de jornada para atender uma necessidade do filho ou do dependente, mas ela prevê uma compensação dessa jornada em outros dias, é o tal do banco de horas. Porém, o Supremo Tribunal, nesse mesmo julgamento, ele entendeu que o funcionário público ele tem direito ele tem direito à redução da jornada ou à flexibilização, independente da compensação. Então, assim, para o Supremo Tribunal Federal, o acesso do servidor público ele tem que ser pleno. Se o servidor público que tem deficiência, ele tem direito ao acesso sem a compensação, não tem porquê você criar uma regra diferente para o pai ou a mãe de uma criança com deficiência física, né, que necessita da presença dele, criar essa regra de compensação. Então, o que a gente vê hoje na prática é que o servidor público ele tem direito independente de compensação de jornada. Isso é muito importante. Só que aí é aquela situação. Se você, servidor público federal, quiser acessar esse direito, né, para o seu filho, você vai ter o direito concedido, porém com a compensação. Mas
aí esse servidor pode ingressar na justiça e ter acesso independente da compensação. Aí a justiça pode liberar ele da compensação. A Por justiça exemplo, ele libera. precisou de 3 horas ali de ausentar do trabalho para ficar com o filho, um exemplo. Depois ele teria que compensar essas 3 horas, um exemplo. É, Se ele acionar a justiça, pode ser que o juiz entenda que ele não tem que compensar quando ele necessitar. sim, porque o direito é pleno, né? O acesso a esse direito é pleno, então não pode ter essa limitação. Agora, é importante, né, voltando, ressaltando mais uma vez, que não é um privilégio, né, é um direito, mas esse direito ele vai ser concedido de acordo com a necessidade comprovada. Então não é o simples fato de eu ter um filho deficiente, ou eu ser um funcionário público com deficiência que eu vou ter a minha jornada de trabalho reduzida ou flexibilizada. No caso do funcionário que é deficiente, ele tem que comprovar através de uma junta médica oficial, ela tem que comprovar a necessidade dessa redução, que são aqueles casos que eu citei, né? A pessoa que tem, para realizar o trabalho dela por causa da deficiência, ela vai ter um desgaste maior, então ela pode ter a jornada reduzida para que ele tenha, no final, uma igualdade com os demais.